Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para instruir vocês sobre a organização e o envio do pedido de análise das atividades complementares, tá? Então muita gente já enviou certificados soltos ou fez o envio até organizado, mas eu resolvi padronizar esse processo para ficar mais fácil e mais certeiro. Então vamos lá. Então, quem já enviou e ainda não teve as atividades avaliadas, tá? Vou pedir que reorganizem, reenviem aos moldes do que eu estou explicando aqui. Então, esse é o trâmite, tá? Então, tem a parte que o estudante tem que fazer, a parte que o coordenador ou o professor responsável vai fazer, tá? No momento, o professor que considera-se responsável por essa atividade é o professor Sérgio, tá? Que vai me ajudar com isso. Então, se a gente observar aqui, primeiro passo é acessar aqui sistemas.na.ifms.edu.br atividades-complementares. Eu vou deixar esse link aqui, eu vou enviar o vídeo junto desse link para ficar mais fácil, tá? E aí vocês vão ter acesso a esse sistema aqui que o professor Silvério desenvolveu já há um tempo para facilitar esse registro, essa organização das atividades, tá? Então, esse sistema, ao mesmo tempo que ele permite você registrar de uma forma organizada, ele já vai contabilizando tudo dentro das regras do regulamento, tá? Então, por exemplo, para cada categoria de atividade existe uma carga horária limite, tá? E aí, às vezes, você ficar prestando atenção na carga horária limite da categoria, a carga horária limite do semestre, é um pouco confuso. Então, o sistema já faz isso para vocês, tá? Segundo passo, né? Acessei aqui, segundo passo. Antes de eu começar a cadastrar as atividades, eu preciso entender um pouquinho das regras. Então é interessante acessar o ROD, tá? O Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFMS. Tá? Então, o ROD, que eu vou enviar o link também, ele especifica aqui as regras, né, das atividades complementares. Tá? Então, algumas regras que eu vou citar para vocês. Tem que ser atividades que vocês desenvolveram durante o curso. Então, se você fez alguma coisa antes do curso, não pode ser contabilizado. É, TCC, estágio, tá? Ou um projeto de pesquisa que você convalidou como estágio, você não pode utilizar ele aqui como atividade complementar, tá? Porque são outros instrumentos aí necessários para a integralização do curso, tá? Então, se você já utilizou no TCC, no estágio, você não pode utilizar aqui, tá? Enfim, se vocês quiserem entender melhor as regras, vocês podem dar uma lida aqui completa nessa sessão. E para ver as categorias e os limites, vocês vão consultar aqui nesse mesmo documento anexo 1, tá? Na página 40. Então, aqui no anexo 1, ele vai colocar aqui quais são as categorias de atividade, tá? Para cada categoria, a carga horária máxima que você pode ter naquela ali, né? Ao decorrer do curso e o máximo que você pode ter por semestre, tá? Aí dentro de categoria você vai ter vários tipos de atividades. Então, uma que é muito comum, tá? Vocês podem usar qualquer categoria de atividade aqui, mas uma que é muito comum é essa daqui, ó, 1.3. Realização de cursos de língua estrangeira, informática ou outros de formação cultural, social ou específica do âmbito do curso. Então, você fez um cursinho aí no Cursos Livres do IFMS ou em algum outro lugar, você pode estar cadastrando aqui, tá? Ele vai contar um ponto por hora, né? Então, uma hora. Só que, atenção, o limite dentro do semestre, nessa atividade, nesse tipo de atividade, são 40 pontos. Então, se você fizer dois, três cursos dentro de um semestre e der lá 100 horas, por exemplo, 100 pontos, né? Vai ser contabilizado apenas 40. Então, por isso que é importante não deixar para fazer no final, tá? Enfim, outro aqui que é bastante utilizado, tá? Aqui, ó, categoria 3, né? Já observem aqui os máximos ao longo do curso e por semestre, tá? E aqui, olha, a gente tem atividade. Participação como ouvinte em eventos acadêmicos, tais como banca de TCC, dissertação, teses, né? Ok. Esse daqui, mesmo que o certificado ou a declaração traga uma carga horária, observe, ele não é por hora. Esse daqui são 3 pontos por participação. Então, participei de uma banca de TCC. Independente de quanto tempo durou,
uma banca vale 3 pontos, tá? E o máximo por semestre são 18 pontos nessa categoria. Já esse daqui, bastante utilizado também, participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios, né? Isso daqui é uma regra um pouquinho mais complicada, né? Por quê? Porque tem certificado de quando você participa de alguma atividade assim, igual Semana de Ciência e Tecnologia, Festival de Arte e Cultura, né? Tem certificado que vai trazer carga horária. Os do IFMS normalmente trazem uma carga horária. Agora tem certificado que vai falar que você participou, mas não vai trazer carga horária. Então, se o certificado contar com carga horária, você vai colocar a carga horária que está no certificado, tá? Então, olha só, 1 ponto por hora. Agora, se o certificado não especifica qual foi a carga horária da sua participação, aí você pode colocar, né, 10 pontos, beleza? Aí tem o limite por semestre também e assim por diante. Tá? Então, vocês podem estar vendo todas as atividades que são consideradas aqui, ok? E beleza. Então, você tomou ciência aqui das atividades, aí você vem para o sistema e o próximo passo é, né, na verdade, a gente ainda está nesse passo, né, preencher atividade por atividade. Então, você vai começar a preencher aqui. Então, eu vou colocar um nome aleatório, tá? Um nome de alguém que não existe. O CPF aqui também gerei de forma, com um site mesmo, gerador de CPFs, tá? Então, não é nem um CPF específico. Você vai selecionar o seu curso, né? Vamos colocar aqui técnico em informática. Você vai colocar aqui o semestre previsto para sua formatura. Então, para quem está aí no 6º semestre, vai ser 2/2025, tá? Mas preste atenção, porque se esse vídeo for utilizado em semestres posteriores, né? Para você colocar o semestre previsto da sua formatura. E, ok, esses aqui são os seus dados, né? Agora vamos para os dados das atividades. Então, eu deixei aqui de exemplo. Cadê? Tem um certificado de exemplo aqui, né? Que eu risquei aqui o nome, né? Então, você vai pegar ali o nome da atividade, então Semana de Ciência e Tecnologia 2023 do IFMS Nova Andradina. Então, copiei aqui, coloquei como nome do evento. Quando que ele ocorreu? 2 de outubro, opa, a 6 de outubro de 2023. Então, vou colocar aqui a data de término, né? Se a atividade ela está dentro de um semestre, é bem fácil classificar. Agora, vamos supor que a atividade ela começou em fevereiro e terminou em agosto. Percebem que essa atividade ela ficou mais no primeiro semestre do que no segundo? Neste caso, se for conveniente para vocês, por exemplo, vocês não têm carga horária nenhuma no primeiro semestre, aí pode pegar aqui, ó, a data de início, né? Porque aí vai fazer mais sentido, tá? Então, vê o que é mais conveniente, desde que essa atividade tenha atravessado 2 semestres, né? E tenha ficado ali talvez metade ou mais naquele semestre. Aí, em vez de pegar a data de término, você pode pegar aqui a data de início. Enfim, aqui está dentro de um semestre, então vou pegar a data de término. Opa, não consigo colar aqui, então 6 de outubro, né? 6 de outubro de 2023. Então, ele já vai, com base nessa data, ele vai categorizar aqui em qual semestre essa atividade se encaixa. Lembre-se que isso é importante, tá? E aí vou escolher a categoria. Como é Semana de Ciência e Tecnologia, vou colocar aqui, ó, Vivência Acadêmica, 3.4, ouvinte em congressos, seminários, simpósios, né? E aí, a quantidade. Aqui, pessoal, a quantidade, muita atenção. Tem um detalhe. Lembra que assim, se o certificado não trouxer carga horária, você vai colocar aqui 1 e vai contar 10 horas? Então, é exatamente isso que vai acontecer, tá? Se eu colocar 1, ele vai contar 10 horas. Mas aqui tem a carga horária que é 40, né? Se eu colocar 40, ele iria contar 400 horas, lembra? Porque o sistema aqui ele está achando que eu estou colocando a quantidade de atividades. E não é isso, né? Quando eu coloco 1, estou colocando a quantidade de atividades. Quando eu coloco 40, estou colocando carga horária. Então, o sistema ele não consegue diferenciar o que eu estou preenchendo. Então, como que ele está funcionando? Se eu colocar um número inteiro, ele considera como atividade e vai multiplicar por 10. Então,
Nesse caso aqui, tá, gente? Não são todas as atividades, mas no caso aqui do 3.4, se são 40 horas, coloca 40,1 ou 39,9, que aí ele vai considerar como horas. Se a gente colocar 40, veja, eu clicar aqui em adicionar, ó, ele vai adicionar aqui embaixo, ó, atividades lançadas, mas olha, ele entendeu que são 40 eventos, e aí ele considerou 400 pontos, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, é um pouco estranho, né, mas preencher aqui, né? Colocar ali 40,1, só para não acontecer esse problema. Tá? Então, 3,4. Aí coloquei, ó, 40,1. Tá? Então, adicionei. Agora sim, ó, como tem a vírgula, ele entendeu que são horas. Não são todas as atividades que precisa fazer isso, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, que eu fiz em 5 de 2024, um curso de inglês, tá? Aí ele se enquadra como aperfeiçoamento, curso de 1.3, né? Línguas, informática, culturais e tal. Tá. Nesse daqui, esse problema não acontece. Então, vou colocar aqui 20 horas, redondinho, né? Sem vírgula, tá? E ele entende que são horas. Por que isso acontece mesmo? Porque tem atividade aqui que é contabilizada por hora e tem outros que é por unidade de participação, tá? Então, você vai cadastrando e verificando se aqui deu certinho, se não aconteceu nada estranho. Se acontecer algo estranho, você exclui, volta lá e tenta cadastrar de outro jeito. Beleza? Ficou certo? Ok, vamos supor que a gente já tivesse atingido aqui, tá? O total geral de 125 pontos. Tá? Então, lembrando, aqui ele vai colocar a pontuação bruta, tá? Então, você fez um curso lá de 200 horas, você vai colocar aqui e vai aparecer 200 horas aqui. Mas aqui embaixo, ele vai calcular as horas que você alcançou, considerando os limites previstos no regulamento. Então, você vai olhar aqui embaixo, tá? E vai verificar se o total geral já atingiu os 125 pontos. Vamos supor que já atingimos. Atingiu 125 pontos, você vai gerar PDF, tá? Beleza. Então, joguei lá na área de trabalho. Você vai juntar com o certificado. Então, assim, esse meu aqui. Tá, eu não vou chegar a mostrar isso, gente. Mas, assim, você vai pegar esse PDF que ele gerou, tá? Olha que legal. É o formuláriozinho já todo organizado, tá? Isso daqui, se não fosse o sistema do professor Silvério, vocês teriam que fazer meio que na mão, tá? Usando o Word. Ia dar bem mais trabalho e vocês teriam que ficar calculando também essa questão dos limites por categoria e semestre. Então, você tem esse documento aqui em mãos, você vai fazer o quê? Você vai juntar com os PDFs das atividades que você cadastrou. Então, você falou que você tem um curso de inglês? Beleza, já separa o PDF, já vai organizando uma pastinha esse curso de inglês. Aí você tem certificado da Semana de Ciência e Tecnologia 2023? Beleza. Junta, coloca na mesma pasta. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse documento aqui, tá? Esse documento aqui que a gente está vendo, e vai juntar no mesmo PDF com os certificados. Ah, professor, como que eu faço isso? Bom, você vai ter que verificar algum software, algum sistema que faz isso, né? Pode ser um Small PDF da vida, né? Ou I Love PDF. Ou se você tiver algum software no seu computador que faça isso, beleza. A questão é, você precisa juntar tudo isso. Então, vamos lá. Só seguindo aqui o fluxo, né? A gente gerou o PDF. Aí você vai juntar o formulário de pontuação com os certificados. Juntou tudo? De preferência, tá? Se você conseguir, de preferência, faça com que os certificados no PDF apareçam na mesma ordem que ele está no formulário. Então, olha aqui, curso de inglês apareceu primeiro, então faz com que o certificado de inglês apareça logo após essa página, tá? Tenta manter a mesma ordem que as atividades aparecem aqui, na organização aqui na distribuição do PDF, que aí fica mais fácil para o professor avaliar. Então, fez isso. Você vai ter aquele documento completo, né, formulário de pontuação junto com os certificados. Você vai assinar esse PDF usando o gov.br. Tudo bem? Fez a assinatura? Você vai enviar o documento assinado para coinf.na,
ifms.edu.br, tá? E aí, pessoal, para agilizar a sua avaliação, tá? Porque vai chegar para mim e eu vou repassar para o professor Sérgio. Então, para agilizar a sua avaliação, coloca esse título aqui, ó. Ative complementares, traço, e aí o seu nome, tá? No título do e-mail. Que aí eu já olho, já vejo aquele e-mail e já encaminho na hora, tá? Opa, ficou duplicado aqui no fluxograma, então ignore esse passo aqui, tá? Bom, e aí essa documentação vai chegar para o professor Sérgio. Professor Sérgio, ou professor responsável, né? No momento, ele vai verificar se está tudo certo. Se não estiver certo, ele vai responder o e-mail, tá? Para você, informando o que houve ali de problema na documentação que você enviou, tá? Ele vai responder esse e-mail, você vai ver esse e-mail, vai fazer a correção e vai fazer esse processo aqui novamente, tá? Agora, se você já enviou tudo certo, ele vai registrar as atividades no sistema acadêmico, armazenar a documentação no Google Drive e te informar que está tudo certo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos agilizar o envio dessa documentação aqui para a gente poder concluir o curso no tempo certo, beleza?